Oi, boa noite, pessoal. Vou só chamar aqui Felipe e Lúcia. Olá! Olá, Gabriela, tudo Tudo jóia? bom? Prazer Aqui é assim, agora revê-la. com som de cachorro. Tudo bem, né? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar com você aqui. Olá, Aí, tudo boa bom? noite. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bom, Felipe, Gabi? Tudo Tudo ótimo. bom? Tudo bem, graças a Deus. Assim a gente consegue se encontrar, né? Só assim mesmo. Só assim. Não é? Isso. Bom, eu acho que a gente pode começar, né? Eu convidei Felipe e Lúcia, são duas pessoas que eu gosto demais e dois profissionais que eu acho excelentes para a gente conversar um pouquinho sobre infertilidade, tirar a dúvida, desmistificar um pouco desse assunto que é tão... Acho que as pessoas têm vergonha, né, de dizer que não estão conseguindo engravidar. E aí Ainda, eu recebi... né? Hã? Ainda. Ai, As pessoas infelizmente, ainda têm né? vergonha. Se a gente olhar, eu estava vendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, 17,5% da população mundial tem dificuldade para engravidar, ou seja, não é um negócio raro. Vocês estão me Sim, escutando ou não? sim. Estamos. Ah, tá. E aí eu pensei o seguinte, a gente falar um pouquinho sobre o assunto e depois responder algumas perguntas. Me mandaram várias perguntas e aí a gente vai tirando. E as dúvidas que forem aparecendo, né, que forem mandando. O que é que vocês Beleza. acham? Massa. Ótimo. Então, pessoal, Felipe é urologista, é especialista na parte de reprodução humana masculina, e Lúcia é embriologista. É a que faz a mágica acontecer, né? Nós. É, mas eu acho que o processo todo ali dentro é o... É o né? ouro, Mas, né? enfim, é um conjunto. É, isso. Então, o que a gente sabe? Que a infertilidade é a dificuldade do casal engravidar em um ano de tentativas, sem métodos anticoncepcionais e com relação bem distribuídas ao longo do ciclo. Em mulheres acima de 35 anos, a gente já diminui o tempo para 6 meses, né? Muita gente acha que a causa da infertilidade é só... A maioria das vezes é feminina, não é. É igual, masculina e feminina. E em 10% dos casos é infertilidade sem causa aparente. Não é isso? Isso. Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, é isso mesmo. Assim, esse dado que você falou, que Eu achei. metade das causas tem um fator masculino envolvido, é muito importante, porque assim, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a culpa recai sempre, né, nos ombros da parceira, né, da mulher. E o homem diz, não, investiga você toda e depois, se não achar nada, é que eu vou fazer algum exame. E a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente perde muito tempo. Porque, como você disse, em 50% dos casos vai ter um fator masculino. E especificamente destrinchando isso, é o seguinte, 20% dos casos vai ser o homem e a mulher juntos, que não tem um problema, e 30% vai ser só o homem. Então é por isso que é importante a gente começar a investigação em ambos, né? Tanto na mulher como no homem e em paralelo, tá? E lembrando que a investigação do homem, ela muitas vezes é mais simples, né? Porque a gente vai fazer um exame que é minimamente invasivo, que é o espermograma, ele tem um grau de constrangimento e tudo, mas assim, ele é indolor. Quando a gente sabe que a investigação da mulher, às vezes, é muito mais profunda, é onde a gente faz exames que podem ser dolorosos, necessitam preparação, tem que ser em determinado dia do ciclo. Então, assim, eu acho que esse dado de como é dividido a chance de problemas no homem como na mulher é extremamente importante para a investigação do casal. Exatamente. Me perguntaram agora, quando investigar e quando desconfiar? Eu acho que é isso. Se você está tentando engravidar, já tem um ano, não conseguiu. Tem muita gente que diz, né? Eu atendi uma paciente hoje que disse, médico, 30 anos.
E aí a médica disse, não, tá tudo bem, só investigou o exame normal de rotina dela, não investigou o homem, falou, ai, tá tudo bem, eu acho que é estresse, você precisa viajar. E nisso, às vezes, vai perdendo tempo, né? Então, eu acho que tentou engravidar 1 ano, não conseguiu, procura um especialista. Ou acima de 35 anos. Agora, quando tem fator que você já sabe, vai fazer quimioterapia, ou algum fator prévio, infertilidade, baixa reserva ovariana, tirou um ovário, mioma, eu acho que você já pode procurar antes até. Tentou, não conseguiu, não precisa esperar o tempo, né, para classificar a infertilidade. Ou aquelas pacientes, né, Gabi, que abaixo de 35 anos ainda não tem parceiro, né? Procurar a preservação da fertilidade, que é muito importante para ter uma tranquilidade, né, futura. Exatamente. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Eu ia Uhum. juntar com o Felipe, mas uma paciente me perguntou agora, como é que eu faço para guardar os óvulos e se tem alguma coisa que ela pode fazer para melhorar a reserva ovariana dela? Aí eu Aí disse, veja, ah. oi, pode falar. Não, fale, Não, conclua. pode Não, falar, desculpa. não, eu ia dizer, a reserva ovariana é com você, clínica, a parte clínica aí. Na verdade, eu acho, é o seguinte, a mulher, ela nasce com a quantidade de óvulos que ela vai ter a vida inteira. Então, a gente vai perdendo os óvulos à medida que a idade avança. Quanto mais velha, pior a qualidade dos óvulos. E o que as pessoas acham que é assim, eu tenho óvulo, vou fazer fertilização in vitro, um exemplo. Eu tirei 10 óvulos, então eu já diminuí 10 meses da minha vida reprodutiva. Não, a gente só usa os óvulos que são disponíveis para aquele mês. Eu falo que é como se fosse assim, todo mês o ovário te dá um cacho de uva. Quanto mais velha você vai ficando, menor a quantidade de uva no cacho. Mas ele dá o cacho de uva. Você pode comer uma única uva. Na fertilização que a gente faz com a medicação é deixar você comer as uvas que tem. Então, a gente aproveita os folículos que estão disponíveis para aquele mês. Não é isso? E que é diferente no homem, que a cada 3 meses produz espermatozoides novos. Exato, é. Teoricamente, o homem ele mantém a fertilidade o resto da vida. A gente sabe que a questão da idade tem o seu peso também, assim, é muito longe do peso que tem para a mulher. A mulher vai chegar realmente um momento onde ela, infelizmente, não vai conseguir mais engravidar, né? E a gente sabe que esse momento chega. No homem, não. Mas existe um impacto negativo na qualidade do sêmen. Então, a gente sabe que com o envelhecer, passar da idade, os espermatozoides que são produzidos, eles têm menos motilidade, eles vão ter mais danos genéticos. Inclusive, a gente tem relação também com algumas doenças, né? Como homens acima de 40, 45 anos, os filhos vão ter um risco maior de esquizofrenia, de autismo, leucemia, mas não chega nem perto do risco da mulher com 45 anos de ter um bebê com síndrome de Down com alteração cromossômica. Ocorre no homem também, mas é assim, em um grau de gravidade muito inferior à mulher. A mulher realmente é complicado. E aí a pergunta para a Lúcia, que me fizeram junto dessa reserva ovariana, é se você consegue ver diferença de um óvulo... Está escutando? De um óvulo Tá. numa pessoa mais nova, qual a diferença de óvulo de uma pessoa, de uma mulher que é nova e de uma que é mais velha? Se você consegue identificar a diferença causada pela idade, né? Morfologicamente, a gente, quando recebe o material em laboratório, a gente consegue ver uma diferença assim, né? Digamos que a gente fala que a paciente mais jovem, ela vai ter um óvulo com aspecto mais jovem, digamos assim. O citoplasma clarinho, sem estar com granulação. Obviamente, se ela não tiver ovário policístico, endometriose, né? Porque a gente sabe que esses aspectos também aparecem nas pacientes com endometriose e de ovário policístico, né? Quando a gente tem um volume muito grande de óvulo, a gente cai um pouquinho a qualidade para a gente consegue ver isso morfologicamente em laboratório, né? E para as pacientes mais velhas, de maior idade, a gente também consegue ter esse mesmo tipo de característica, aquele citoplasma mais granular, o primeiro corpúsculo polar às vezes um pouco mais fragmentado, com espaço perivitelíneo, né, que fica entre o citoplasma e a zona pelúcida, aquela nuvenzinha que protege ele. A gente consegue ver uns fragmentozinhos, debris. Então, a gente consegue identificar a diferença de óvulo entre uma paciente de 30 anos para um paciente de 40 anos, sim. A outra coisa que eu queria saber, me perguntaram, né? Uma das perguntas foi o seguinte:
O homem, ele fez a varicocele. A gente sabe que na laqueadura tubar o tempo não interfere, o tempo de laqueadura. O que vai interferir é a idade da mulher, reserva ovariana e tudo. Mas o tempo não interfere. E na vasectomia interfere? Excelente pergunta, é pergunta muito comum, né? Então, assim, a vasectomia, quando o homem faz, ele continua produzindo espermatozoide. O espermatozoide é produzido no testículo, ele continua sendo armazenado no epidídimo, só que depois de alguns dias, 10, 12 dias, ele morre no epidídimo, ele não é eliminado, porque ele não pode passar mais. Vasectomia é isso, né? Fazer essa obstrução. E aí, quando ele é morto, as células vão lá do corpo e reabsorvem, aí vem espermatozoide novo e fica nesse ciclo eterno, né? De produção de espermatozoide, morte, absorção e produção novamente. Esse ciclo, com o tempo, ele gera uma resposta, uma inflamação ali no epidídimo. E essa inflamação, ela pode gerar uma obstrução do epidídimo, tá? Então, com o tempo, o que acontece? Além da obstrução do ducto deferente, você tem também a obstrução do epidídimo. Então, o tipo de reversão de vasectomia que é necessário ser feito pode mudar. Ao invés de ser uma vaso-anastomose, vaso-vaso a gente conecta um deferente no outro. É bem simples, tá? Além, esse tipo é mais simples, maior taxa de sucesso, mas quando tem uma obstrução no epidídimo, você precisa fazer uma cirurgia mais difícil, mais complexa, que é a vaso-epidídimo-anastomose. Então, isso vai ter impacto, né? Vai ter impacto no tipo da cirurgia. Como a vaso-epidídimo é um pouco mais difícil, também tem impacto no resultado da reversão. Agora, se a pergunta é para a fertilização in vitro, ou seja, meu marido fez a vasectomia há 5 anos, quero fazer uma FIV. Se eu esperar para daqui a 10 anos, ele vai ter problema? Geralmente, não. Tá? Geralmente, a qualidade dos espermatozoides não é impactada pelo tempo da vasectomia. Porém, quanto mais tempo a gente espera, maior a chance desse homem desenvolver alguma patologia. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, né? Se o homem fuma, mais tempo vai ter para o tabagismo danificar. Então, a gente sabe que vai ter um impacto, não é um impacto tão grande, mas é proporcional àquela vida que o homem levou. E aí, assim, a questão dos hábitos de vida, que eu vi até alguém perguntando, qual hábito de vida que mais prejudica a fertilidade masculina? Então, isso, quanto mais tempo passa, né, se o homem não faz exercício, se ele engorda com o passar do tempo, se ele tem queda da testosterona, se ele não para de fumar, se ele vai acumulando doenças, aí vai ter um impacto negativo importante. E é isso que a gente vê, né, Gabriel? A gente vê que pacientes mais velhos que vêm para fazer a extração do espermatozoide, você pode falar também, quando a gente extrai o espermatozoide que manda para o laboratório, você vê assim, que quanto mais doenças ele tem, menos espermatozoide móvel ele vai ter, espermatozoide com DNA mais danificado, entendeu? A gente nota isso. A outra coisa é, se a pessoa, como a gente sabe que a mulher vai ter a quantidade de óvulos que vai ter a vida inteira, e quanto mais velha a gente vai ficando, pior a qualidade. Existe, essa vai para a Lúcia, né? Se eu congelar meus óvulos, que é a única forma de preservar, né? De deixar o óvulo ali guardado, é a única forma. Você não consegue, tomei anticoncepcional, então eu tenho 10 anos para frente, você gasta igual. Para congelar, tem alguma... Por exemplo, eu congelei hoje com 30. Vai ter... O que isso representa se eu quiser engravidar com 40, 45? E outra, se eu congelei o óvulo, tem chance de eu perder esses óvulos quando for descongelar? 2. E a terceira... Não, pode falar, vá, depois eu pergunto. Não, vê só, Gabi. O que é que acontece? Quando a gente congela o óvulo, ele está lá, estátua, né? A gente congelou, preservou na técnica que existe hoje, né? Nos protocolos que existem hoje, ele está lá, ele fica lá guardadinho, estátua. E aí a paciente não tem parceiro e tem 30 anos e quando ela tiver 40 anos, ela decide descongelar esses óvulos para fazer uma fertilização. O que acontece é perda do óvulo, ele não vai ter, né? O que acontece é que as técnicas mudam, né? Então, um kit, um meio, um protocolo que a gente usou há 10 anos atrás, não vai ser o mesmo. Mas a evolução é para que daqui a 10 anos, quando eu vá usar um protocolo, um meio de descongelamento, um kit de vitrificação, ele vai atingir o mesmo resultado que há 10 anos atrás,
né? Porque senão a paciente que congelou há 10 anos atrás, ela perderia os óvulos porque evoluiu a reprodução humana? Não. Não, na Então a gente verdade não é tem. de descongelar, entendeu? Se no descongelamento ela perderia, Não, né? e a segunda pergunta que é sobre o descongelamento. Como é que é esse descongelamento? O óvulo ele é mais fragilizado do que o embrião, certo? E, de fato, a gente tem uma perda aí de 10% nos descongelamentos de óvulo. Mas hoje as técnicas elas estão muito avançadas. Então, hoje, a grande maioria das pacientes que preservam, quando a gente vai descongelar para fazer uma fertilização, 100% deles sobrevivem. É muito difícil você ter uma perda, até no descongelamento do embrião, você tem uma perda, você descongelar e o embrião não sobreviver, a não ser que seja um embrião. Nesses casos, podem acontecer nos embriões que ele tem uma evolução mais arrastada, né? Que não fez a biópsia, por exemplo, um embrião euploide. Então, nesses casos, a gente pode ter alguma perda, mas que também é um procedimento muito difícil de acontecer. E outra, a chance dela engravidar de acordo com a idade do óvulo, né? Com a idade do óvulo. Perguntaram aqui se existe alguma técnica no laboratório para selecionar os melhores espermatozoides. Para Existem melhorar o... várias, né, Felipe? Sim, Hoje, graças a Deus. hoje o queridinho da vez é a Zymote, né? Que a gente consegue para os pacientes que têm a alta fragmentação do DNA espermático, a gente consegue filtrar e pegar os melhores espermatozoides que com menor taxa de fragmentação, né? Uma técnica simples, extremamente simples. A gente usa uma plaquinha que nela tem uma película e que faz essa filtragem e a gente consegue ter os melhores espermatozoides para usar na fertilização. E os resultados de evolução também são muito bons. Eu Uma coisa acho que a que gente precisa é só ressaltar o seguinte: a gente não consegue melhorar os gametas, tá? Não, Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem como melhorar o espermatozoide, a gente não tem como melhorar o óvulo. não. Então, A gente assim, consegue pegar os melhores. isso aí, assim, qual é a sorte do homem? Que o homem geralmente ejacula muito espermatozoide. E aí você tem uma capacidade de escolher ali os melhores, a gente não vai melhorar. Para melhorar o espermatozoide, a gente precisa intervir antes do espermatozoide ser formado. Então, só você ter ideia, o espermatozoide para ser formado demora 72 dias. Né? Então, para a gente melhorar realmente, precisaria tratar estresse oxidativo, repor vitamina, tratar problemas hormonais, perder peso, operar varicocélio, o que for. Mas isso tudo, 72 dias antes, porque aí sim a gente vai conseguir ter um espermatozoide melhor. E hoje, graças a Deus, a gente vem evoluindo bem, né, com a questão das técnicas de seleção espermática. Assim, a cada 2, 3 anos é lançada uma nova técnica, mas a placa que a gente tem recente, que é a placa Design, que foi o que o Lúcia falou, ela assim, realmente é um avanço muito grande, porque você não precisa de um equipamento super caro, né? Você não precisa de nada muito rebuscado, é realmente uma técnica bem interessante que seleciona os melhores espermatozoides. E existem algumas limitações, aí eu sempre falo, veja, o Zymote é uma técnica que seleciona o espermatozoide baseado na forma que eles nadam, né? Então, se você não tem nenhum espermatozoide que nada, ou seja, se Não você não tem adianta. espermatozoide imóvel, você não vai conseguir usar o Zymote. Mesma coisa é, eu tenho espermatozoide imóvel, mas se tiver muito pouco espermatozoide, vão ser tão poucos que vão passar que você também não vai conseguir. Então, assim, existem algumas limitações, mas eu não tenho dúvida que é a técnica que realmente vai ser o padrão para ser utilizada na maioria dos casos. outra coisa que eu vi. Vamos supor que os exames da mulher estejam tudo normal, os femininos tudo normal. O homem fez espermograma. O espermograma deu normal. Quer dizer que ele é fértil? Então, o que acontece? Essa é uma pergunta difícil. O espermograma é o principal exame que nós utilizamos hoje para avaliação da fertilidade masculina, tá? Mas é um exame que é muito superficial, certo? Então, assim, no espermograma você vai avaliar alguns parâmetros, como a quantidade de espermatozoide, se eles nadam ou não, se eles nadam para frente ou não, a forma do espermatozoide. Mas todos esses dados são muito grosseiros e até, de certa forma, muito subjetivos, tá? Então, assim, você pegar um paciente que tem espermograma normal, isso não quer dizer que o espermatozoide é capaz de entrar no óvulo. Isso não quer dizer que o DNA desse espermatozoide é capaz de se desenrolar dentro do óvulo. Isso não quer dizer que esse DNA é capaz de se parear junto com o DNA da mulher. Então, assim, existem muitas etapas que, infelizmente, hoje nós ainda não conseguimos avaliar, as etapas de função mesmo.
nós temos um teste que eu considero um teste muito bom, que é o teste de fragmentação do DNA espermático, que é uma avaliação mais do DNA, e aí realmente ele tem uma capacidade de predizer gravidez em alguns casos. Mas assim, pessoal, a gente ainda está muito longe de termos uma avaliação mais profunda do espermatozoide. Então, assim, o espermograma alterado é um problema na maioria das vezes. O espermograma normal não é um atestado de fertilidade. Não quer dizer que vá a mulher, resolva seu problema, que o problema é seu. Não, na verdade, 50% dos homens inférteis, eles são inférteis com espermograma normal. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando vai avaliar esses casos. Por isso que eu sempre digo, interpretação do espermograma não é só pegar o número, olhar para o lado, o valor de referência e ver, tá, aqui tem 15 milhões, o valor de referência é acima de 15 milhões, beleza, tá, joia, vai engravidar. Não, pessoal, é muito mais complexo que isso e realmente aí todo casal necessita de uma equipe completa para a avaliação, parte masculina, feminina, andrologia. Então, assim, é muito importante ter uma equipe boa acompanhando o casal. Exatamente. E outra coisa, não é que tem uma fragmentação alta, vai gerar embrião. As pessoas acham que tem a fragmentação alta, então vai gerar embrião alterado, né? Cromossomo, enfim, com algum problema, doença. E não é, né? Ele acaba se desenvolvendo. A questão da fragmentação é o seguinte, a relação dela com malformação, assim, a gente não tem muitos estudos, tá? Existem alguns trabalhos que mostram que realmente principalmente em animais, né? Quando tem o espermatozoide muito fragmentado, isso pode aumentar a chance de ter alterações de tipo aneuploidia, né? Que é a alteração do cromossomo no embrião, mas isso não é bem sedimentado. O que a gente sabe é pacientes, homens com o DNA muito fragmentado, e o nome é isso, fragmentação, é todo cortado mesmo, quebrado. Tá? Eles vão ter uma chance menor de gravidez. Hoje a gente já consegue ver assim que não é tudo ou nada. Então, assim, quanto mais jovem a mulher, menos impacto da fragmentação. Quanto mais velha é fogo, né? Porque velha é uma palavra pesada, assim, mas quanto Pensa do óvulo. Em idade mais avançada com relação à reprodução a esta mulher, maior o impacto da fragmentação. E nunca vai ser tudo ou nada, tá certo? Então, na medicina não existe tudo ou nada. Então, a gente tem que pegar o resultado do exame, ver qual foi o exame que foi feito e interpretar. Eu sei que a Lucinha deve estar cansada de pegar paciente aí com espermograma bem alterado, fragmentação alta e conseguir fazer uma seleção boa. E tem esses caminhos, né, Felipe? Tem a placa de Zymer que consegue assim, melhorar os procedimentos que a gente faz em laboratório mesmo. Então, assim, a gente consegue reduzir, né? E tem um resultado bom. Exato. Mas e no laboratório? É o fim do mundo, né? Isso. De acordo com o desenvolvimento do embrião. Você consegue saber quando enfim, não é mais problema masculino e feminino, aonde afeta mais? Se a qualidade do óvulo desenvolve de um jeito, o espermatozoide de outro? Não consigo identificar. A não ser que já venha com o diagnóstico e aí a evolução é ruim, eu vou saber. Não, aqui era um histórico de um paciente com endometriose grave, o sêmen também foi um sêmen de pesa, aí a gente consegue identificar, mas se a evolução não for boa, eu não consigo identificar da onde pode ter vindo, se foi do homem ou se da mulher, não. Tá. E a outra coisa é o que o povo, assim, a gente fala blastocisto como a blastocisto. Eu acho que poderia explicar um pouco esses nomes, né? D3, o D5, por que hoje a gente tende a levar mais para blastocisto do que para D3, deixar em D3, né, camarada? Então, quando a gente faz a punção, a gente está pegando os óvulos. E no dia da punção, que a gente chama de D0, né, a gente vai ver os óvulos que eles estão maduros, ou seja, aqueles que são capazes de receber o espermatozoide, né, e fertilizar, ou seja, aceitar o espermatozoide. Né? E a gente fala aquele funil da fertilidade. Né? A gente tem uma paciente que funcionou 10 óvulos. 10 folículos. E aí chegou para mim, a gente olhou e achou 8 óvulos. E injetou os 8 e a gente vê que teve um não fertilizou. E a gente vai tendo essa baixa, que a gente chama do funil da fertilidade. E no D0 é o óvulo maduro, no D1 é a fertilização, né? Quando a gente consegue ver os 2 pronúcleos e os 2 corpúsculos polares, que significa que é o que juntou o DNA feminino com o masculino. E aí o D2, que é de 2 a 4 células, o embrião apresenta, já começa a divisão celular. O D3, de 6 a 8 células. O D4, ele se encontra no estágio de mórula,
né? Que é quando a gente chama que ele está compactando. Fica parecendo um algodãozinho, todo juntinho. E no quinto dia, que é o embrião em blastocisto, que são inúmeras células que a gente não consegue contar as células e a gente já classifica ele como blastocisto. No blastocisto, a gente consegue identificar a massa celular interna, que vai dar origem ao feto, e as células do trofectoderma, que dão origem à placenta. E quando a gente faz a biópsia, a gente só tira as células da trofectoderma. Que aí a biópsia ela pode ser realizada do quinto dia embrionário até o sétimo dia embrionário, se o embrião estiver me mostrando evolução embrionária, né? Porque se ele degenerou, a gente não consegue biopsiar e ter um resultado favorável com o embrião. Luciana, a biópsia ela pode causar algum dano ao embrião? Isso é uma pergunta que recebe assim toda vez, né? Porque assim, eu vou tirar uma célula do embrião, aí se eu tirar a célula do braço, sair do embrião sem braço, Veja, a biópsia é um procedimento, né? É um procedimento que a gente faz no embrião. É um procedimento que é delicado. Mas a gente precisa ter capacitação para fazer o procedimento, e em qualquer outro procedimento, né, da reprodução humana, a gente precisa ser capacitado para fazer. E aí, a gente fazendo com os cuidados, com os protocolos e capacitação, a gente consegue ter um resultado. Porque o embrião é desse tamanho e a gente tira um tiquinho de célula desse tamanho. A gente acha que é muito. Mas não, são células que a gente consegue tirar sem danificar o embrião. Às vezes a gente nem mexe no embrião, o embrião continua do mesmo jeitinho que a gente conseguiu tirar a célula. Ele nem sente, digamos assim. E aí essas células vão para o estudo genético. Mas é um procedimento simples. Mas é um procedimento em cima do embrião. Se não tiver capacitação para fazer o procedimento, né, pode gerar algum dano. Uma outra coisa que perguntaram exatamente agora. Na verdade, um embrião B5AB é considerado um embrião bom, é isso? Ótimo. Acho que tá cortando. Ótimo. Tá cortando? Não, ou então Tá é a cortando minha os três também internet. para mim. Não, mas tá cortando os três para mim. Será que é a minha? Não, acho que pode ser, não sei também. Vê agora. Melhorou? Não, eu acho que Tá conseguindo melhorou, me ver, melhorou. Felipe? Melhorou? Eu tô. Tô conseguindo ver vocês e escutar. Tranquilo. Então, um embrião Felipe, um blastocisto 5AB é um embrião ótimo. Na verdade, eu digo que todos os embriões eles têm a capacidade de implantação deles, né? A gente não pode menosprezar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na reprodução, a gente pegou uma paciente que ela tinha 3 embriões, né? E naquela época a gente transferia 2, 3 embriões. E a paciente era jovem e ela tinha 2 blastocistos e uma mórula. E ela optou por fazer uma transferência de 2 blastocistos. Ela não engravidou dos 2 blastocistos. Naquela época a gente também não fazia muita biópsia. Era um embrião sem estudo genético. E aí ela não engravidou. E depois ela foi buscar a mórula. Mas ela foi tão triste buscar a mórula para transferir para ela. E quem foi que deu a gestação a ela? A mórula. Então, porque, assim, na a gente... verdade, eles pensam que a gente vai transferindo sempre os melhores, mas nem sempre os morfologicamente mais bonitos são os que implantam, né? Exatamente. Quantas biópsias a gente já fez e na biópsia o resultado do embrião 5AA ele vem alterado e o embrião 5CC ele vem normal, geneticamente, né? Então, assim, a gente tem que dar valor ao que a gente tem, né? Todos os embriões, a gente tem que valorizar ele porque é o que a gente tem e tem que dar certo. E a gente tem que fazer o possível para dar certo. Tem que apostar no que tem, né? Tem que apostar no que tem. Isso é muito comum, eu vejo muito esse questionamento com a parte masculina, com aqueles casais que têm oligospermia severa, ou seja, uma quantidade muito baixa de espermatozoide, ou até mesmo pacientes que têm azospermia, né, que são pacientes que não têm espermatozoide no sêmen. E a gente fala dos tratamentos, fertilização in vitro, mas o espermatozoide vai ter uma boa qualidade. E a gente tem o espermatozoide que você tem, né? Então, assim, muitas vezes, pessoal, na reprodução humana, a gente não consegue chegar no ideal, é muito difícil chegar no ideal, e não é porque a gente não chegou no ideal que não vai dar certo. Tá? A natureza ela tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Você falou aí de uma mórula implantando. Se você for perguntar, pessoal, é muito melhor um 5A do que uma mórula. Não é assim, até porque, como eu digo, os exames que a gente tem para avaliar espermatozoide, embrião, eles são muito superficiais.
Existe muita coisa e muita bioquímica muito importante que a gente ainda não consegue avaliar. A partir do momento que a gente for avançando na medicina reprodutiva, talvez a gente consiga ser mais certeiro, né, nesse espermatozoide, nesse óvulo, nesse embrião, mas a gente ainda está muito longe disso. Então, realmente, não vamos menosprezar o gameta que a gente tem, não vamos achar que porque eu tenho uma mórula só não vai dar certo, não. Isso tudo é extremamente variado de caso para caso. A Na reprodução é uma verdade, caixinha de surpresa, né? A reprodução ela é uma caixinha de surpresa. na verdade, o que eu sempre falo é, a gente só precisa de um, né? A gente não sabe quem é esse um. Mas se você só tiver um, aposta nele. Pode ser que seja Exatamente. ele. Exato. Exatamente. A outra coisa que eu vi aqui foi que o marido tinha feito reversão de vasectomia. Isso. E tu viu? Vi aqui, Operou a a reversão de varicocele, na vasectomia, verdade. reversão de vasectomia, sim, tem varicocele e reversão de vasectomia. Então, varicocele há 12 anos. E se foi 12 anos, faz muito tempo. Precisa ser reavaliado, pessoal. Então, assim, a avaliação da fertilidade masculina e feminina, ela é dinâmica. Não é porque se avaliou há 12 anos atrás, um ano atrás, que se está tudo bem ali, vai estar hoje. Então, assim, tem que ser reavaliado o homem e a mulher. A varicocele voltou, a mulher teve alguma obstrução tubar, então, assim, reavaliação, tem que ser sempre reavaliado. Mesma coisa a reversão de vasectomia. Reversão de vasectomia há um ano, exames normais, e o que pode ter acontecido? Então, assim, a maioria dos pacientes que fazem reversão de vasectomia vão engravidar no primeiro ano. Se não engravidar no primeiro ano, a gente precisa avaliar. Exame normal, tá? Que exame, né? Foi feita a avaliação hormonal, foi feito o espermograma, que tipo de espermograma, onde você foi feito? Foi feito. Aí você pode até falar, né? Espermograma é um exame difícil de ser feito, demora, então não é todo mundo que sabe dizer. Os parâmetros funcionais, então, assim, tudo é reavaliação. É que a gente precisa sentar de novo, ver os exames que foram feitos, como foi feito. E aí eu acho que até a Lúcia pode dizer assim, explicar da importância de você fazer espermograma em uma clínica especializada. Né, Lucinha? Fala aí. Exato. Eu costumo falar, né, Felipe? A gente vai fazer um exame. E aí a gente vai colocar lá o sêmen para uma máquina analisar, certo? E aí a máquina vai lá e analisa e dá o resultado daquele exame. E a gente, quando faz um exame num laboratório específico, que faz espermograma, que faz capacitação, que faz fragmentação, é um profissional que vai analisar aquele sêmen. E não é um espermograma que em 10 minutos a gente termina, né? É uma avaliação criteriosa, a gente vê todos os parâmetros, morfologia, motilidade, e é uma pessoa que está lendo, né? Uma pessoa especialista na área que está lendo aquele exame. Então, é uma diferença grande. Mas obviamente que tem algumas cidades, né, Felipe? Alguns interiores que não tem, né? Um laboratório que faça, especializado que faça espermograma e capacitação. Eu digo assim, rapaz, a gente já tem tão poucas ferramentas para avaliar a fertilidade masculina, principalmente nos casos mais difíceis, a gente não pode fazer exames de baixa qualidade. A gente precisa de exame bom. Né? Então, e geralmente, assim, os pacientes que chegam para a gente já chegam, são casos difíceis, porque se fossem fáceis, não teriam chegando para um especialista em reprodução, para um embriologista, etc. Entendeu? Então, a gente precisa de exame bom. Para Às vezes, poder tem diagnosticar, que né? para fazer um diagnóstico correto. Então, Correto, exatamente. o espermograma demora pelo menos uma hora para ser bem feito, pelo menos. É difícil você fazer isso. A gente realmente tem muitas plataformas de espermograma digital, né, que são casas que faz por computador, por máquina. Eu até acredito que é o futuro, mas se você for ver os dados de literatura hoje, infelizmente, o espermograma automatizado, ele, embora dê muitos dados, ele não ganha do espermograma ainda feito por um biólogo especialista em chance de predizer gravidez. Na verdade, ele perde, porque a gente sabe que tem sutilezas ali que ainda não são capazes de serem detectadas pela Analisadas, máquina. Mas eu acho assim, é o futuro, mas infelizmente ainda não é o presente. E existe um tempo certo para fazer espermograma? Tipo, o tempo de abstinência influencia? Influencia. Então, o tempo de abstinência, Gabriela, é o seguinte. Espermograma, qual é a complexidade dele? É um exame que, esse negócio de tempo certo para fazer, quantidade ideal de espermatozoide,
motilidade ideal é tudo arbitrário, certo? É tudo que foi muito arbitrariamente definido. Então, o que se convencionou é que o espermograma ideal é que ele seja feito de 2 a 5 dias de abstinência, tá? Espermograma geral. Se for para fazer uma fragmentação, se convencionou que são 3 dias exatos de abstinência. Porém, né, com os estudos, a gente está vendo que, na verdade, parece que a natureza programou o homem para ter um tempo de abstinência menor, né, menor do que 5 dias. Então, hoje a gente já começa a ver que 2, 3 dias de abstinência aí seria o ideal para fazer o espermograma. E até para fertilização in vitro, a gente está saindo de um conceito que tem pouco espermatozoide, passa muito tempo de abstinência para juntar muito para fazer a fertilização in vitro. A gente está vendo que, na verdade, não é bem assim. Inclusive, quando às vezes o homem ejacula uma vez, que a amostra não vem boa, se a gente pede para ele ejacular, imediatamente depois, algumas horas depois, essa amostra às vezes vem até melhor. A gente entende muito bem, tá? Parece que tem muito a ver com como o espermatozoide é transportado pelo epidídimo, tá? Uma segunda ejaculação. Mas esse paradigma de tem que passar muitos dias esperando para poder ter uma amostra boa, isso já caiu por terra. Eu acho que a tendência é a gente começar a diminuir cada vez mais o tempo para fazer o espermograma. Mas hoje em dia ainda é de 2 a 5 dias e a fragmentação 3 dias. É importante, e na prática, né, Felipe, a gente consegue ver muito isso da paciente com uma concentração muito baixa de espermatozoide. Ele faz a primeira coleta, a gente às vezes não encontra um espermatozoide para fazer a FIV, e a gente pede para fazer a segunda coleta logo imediato e a gente consegue ter espermatozoide. Isso. Na prática, isso é muito vivo. E a gente cada vez utilizando mais, né? Ou seja, quando as coisas eram feitas de maneira assim, tem que fazer assim, se não fizer assim dá errado, e a gente começa a mudar, entendeu? Isso a reprodução humana é um campo em plena evolução. O povo escuta isso e aí fica pensando que para ter filho, então, se colheu uma vez, logo depois colheu de novo, ficou melhor, tem que ter relação todo dia para engravidar, né? Ou várias vezes por dia, aquela história, vou botar a perna para cima para poder o espermatozoide não escorregar. Isso não existe. Assim, com relação à gravidez natural, aí vai variar de 2 relações no período fértil, né, no período fértil completo, até uma relação por dia. Também, se tiver mais de uma relação por dia, às vezes isso não é legal, porque você começa a ter um acúmulo, na verdade, de estresse oxidativo no interior da vagina e tudo. Então, já foi visto que talvez não seja tão legal. Mas cada caso vai depender, pessoal. A gente não tem realmente uma regrinha aí. A gente sabe que se for muito pouco é ruim, se for muito é ruim também. Não sabe o que é muito pouco, nem sabe o que é muito. É individualizar, né? Individualizar, exatamente. É o que eu falo, esses grupos de tentantes, né? Eu falo, não adianta, sabe por quê? Nenhum caso ali é igual ao seu. Então, às vezes, eu falo que assim, a pessoa entra num grupo, pega uma sacolinha, dependendo, né, óbvio, da pessoa, mas só vai botando pedra dentro para carregar. Eu tenho isso, eu também, fulana não conseguiu, é parecido comigo, também não engravidou, quando na verdade nenhum é igual ao seu. Eu falo, confie no médico que você tá, tira as dúvidas, eu acho que ler e entender um pouquinho do assunto não tem problema, né? Mas não pega o caso do outro para você, porque não é. Eu tenho uma grande conhecida minha, assim, uma grande amiga, que ela não fez aqui em Recife fertilização. E aí ela fez um processo de fertilização e ela me ligava, aconteceu isso agora aconteceu isso, tá tudo certo, tá tudo normal. E no dia da coleta, o marido fez a primeira coleta e não encontrou espermatozoide. Ela me ligou, aperreadíssima. Disse, calma, ele vai fazer a segunda coleta e vai vir espermatozoide. Pode ficar tranquila. Não, porque ele está estressado, ele ficou arrasado. Não sei o que. Fique tranquila. Ele vai fazer a segunda coleta e vai vir espermatozoide. E aí ele fez a segunda coleta, veio espermatozoide. Ela era uma baixa reserva, teve 3 óvulos, mas fertilizaram, ela transferiu, engravidou e tudo certo. E é isso que eu sempre digo. Acho que a gente tem muita pergunta no Instagram, né? E o pessoal bota, não, o caso é esse, e agora? E o pessoal, assim, a gente não consegue responder esse tipo de pergunta, por quê? Porque tem que ser individualizado, né? Eu recebo muito, assim, o que se fala muito hoje na parte masculina é estímulo hormonal, né? Então, assim, todo mundo quer tomar um remédio, parece que se o remédio for injetável é melhor ainda, porque é mais forte, né? Que é injetável, injeção, né? É mais forte. Então, não é assim, né? A gente, assim, cada caso é um caso, você precisa avaliar detalhadamente,
tá certo? Muitas vezes tem que repetir exames, às vezes são exames antigos. E aí sim, né, olhar sempre o homem e a mulher. Então é importantíssima essa visão multidisciplinar, né, do casal com uma unidade. Porque às vezes eu estou olhando o homem, tem uma vasectomia que foi feita há 2 anos, é fácil, vou fazer a reversão. Se eu não fico atento na mulher, a mulher tem 37 anos, mas já tentou ter filhos há 5 anos, não consegue, opa, aí tem outro problema aqui desse lado. Assim, a gente tem que ter realmente uma visão bem completa do casal para poder tomar as melhores decisões. O que eu tenho visto muito e que me perguntaram também é o seguinte: é um homem usando testosterona, porque estava baixo e o médico prescreveu, e está tentando engravidar. E a outra coisa são vários usando finasterida, se isso interfere ou não. Boa pergunta. Então, testosterona, sim, então isso é clássico, tá? Homens que usam testosterona ou que usam derivados da testosterona, eles vão ter impacto negativo na produção de espermatozoide. A grande maioria vai ficar zerado, vai ficar azoospermo. Porque usa a testosterona que a gente injeta, ou passa em gel, ou toma em comprimido, ela vai lá no cérebro e diz, já tem testosterona demais, pode fazer com que o testículo pare a produção. E aí o testículo praticamente desliga, tá? E isso, infelizmente, é muito comum, porque hoje a testosterona ela é usada e abusada, né, com fins estéticos, de performance, e assim, a gente vê muito caso, mas é muito caso mesmo, tá, no consultório. Então, a testosterona, sim. Qual é o problema da testosterona? Quando suspende, retorna ao normal, a grande maioria vai retornar. Em quanto tempo? Varia, pode demorar até 2 anos, tá? Então, assim, a gente retorna ao normal, retorna, mas o tempo varia muito. Com relação à finasterida, ainda é uma coisa é uma incógnita. A gente sabe que a finasterida, principalmente em altas doses, 5 miligramas, que é a dose que foi criada para a próstata, embora algumas pessoas usem nessa dose para cabelo também, mas a dose de 5 miligramas é para a próstata. Essa dose alta, tanto da finasterida como da dudasterida, pode sim causar alterações no espermograma. Tá? Agora, a finasterida e a dudasterida sozinho, será que elas são capazes de causar infertilidade? Pouco provável, tá? O mais comum é um homem já ter um problema, e aí quando usa a finasterida em cima, piora esse problema, tá? E aí geralmente é reversível de maneira mais rápida, então quando você suspende, na maioria das vezes, em 3 a 6 meses, volta ao normal. E aí uma outra dúvida que tem sobre a finasterida é, e o homem usando a finasterida, se engravidar, o bebê corre algum risco? Essa é uma pergunta muito comum, porque a mulher não pode usar finasterida e dudasterida enquanto está tentando engravidar, porque se engravidar usando, aí sim tem um risco grande de malformação. No homens a gente não tem estudos sobre isso, tá? Na verdade, os estudos que existem, eles não mostram um aumento da chance de malformação nos bebês de homens que estavam usando finasterida durante as tentativas ou durante a gestação. Tá? Existe um risco só teórico, que a finasterida parece que pode estar no sêmen, e aí ejaculando o sêmen na gestação e que pode passar, mas é muito teórico. Tá? Se o homem quiser suspender por um cuidado redobrado, ótimo, não tem problema. E as outras medicações, como o minoxidil, que também é muito comum, essas não têm impacto negativo, tá? Pode ser utilizadas normalmente. Ô Felipe, para uma paciente que vai fazer FIV, se o esposo estiver tomando finasterida, alguma medicação, vocês esperem para parar antes do início da Então, se FIV? tiver alteração do espermograma, é muito interessante que E parem, se não tá? tiver? Se Se não tiver tiver, normal? não é obrigatório, tá certo? Não é obrigatório, porque assim, os novos estudos mostraram que não existe relação, tá certo? Então a gente não para. Agora, uma medicação, Lúcia e Gabriela, que muita gente usa e que saíram alguns estudos mostrando associação à malformação, que os homens usavam até 3 meses antes das tentativas de gravidez e durante a gravidez, foi a metformina. Né? A metformina é o glifage, para quem não sabe, é uma medicação que é a mais utilizada para diabetes, é uma excelente medicação, muito boa, mas tem um estudo recente, né, que avaliou e encontrou uma chance maior de uma formação geniturinária nos filhos de homens que usavam a metformina. Então, assim, ainda é um estudo único, embora seja um estudo grande, bem feito, né? Então, assim, ainda é um estudo único e a gente precisa avaliar um pouco mais, mas aí já é uma medicação que eu digo, tá usando, vai tentar ter filho, vai ser FIV, tenta ver se consegue trocar, ou pelo menos diminuir a dose, porque aí sim, aí a gente tem um estudo
mais importantes, né? Dados mais importantes. Perguntaram aqui se podia fazer um procedimento com uso de anestesia um mês antes do congelamento. Pode. Olha, não tem impacto, não. Não. Uma coisa que me perguntaram foi de endométrio fino, né? Que o ideal é que o endométrio seja maior que 7 milímetros de espessura, que a gente tem uma taxa maior, uma taxa de implantação maior. Mas no endométrio a gente tem que ver, além da espessura, o aspecto dele. Se ele for trilaminar, às vezes abaixo de 7, tentou melhorar, não conseguiu, ele não passa de 6, sendo trilaminar da gravidez, mas a taxa é menor. Não é impossível, não. Tem endométrio fino, não quer dizer que não engravida. É só não estar no ideal, né? Ô, Lúcia, uma coisa que me perguntam muito é: doutor, quantos espermatozoides vai precisar para fazer uma fertilização in vitro? Essa pergunta, assim, é muito comum, principalmente naqueles casos mais difíceis, né? Oligospermia severa e tudo. Fica aí, Lucinha. Quantos espermatozoides precisa? Os pacientes, às vezes, né, ele diz, não, mas eu só consegui ejacular uma gotinha. Eu disse, não se preocupe, naquela gotinha, você não tem ideia da quantidade de espermatozoide que tem nela, né? Então, assim, a paciente tem 3 óvulos, eu preciso de 3 espermatozoides, né? Obviamente que a gente, na hora da injeção, a gente vai procurar os melhores espermatozoides de morfologia, de motilidade. Se eu tiver 2 óvulos, 2 espermatozoides, um de morfologia boa, os 2 de morfologia boa, um tipo A e um tipo C, eu vou pegar o tipo A. Mas assim, na ICSI o que importa mais é a morfologia dele, né? A motilidade vai me mostrar que ele está vivo, né? E que eu posso pegar ele, que ele vai conseguir, tem capacidade de fertilizar, né? Mas a paciente tem 3 óvulos, eu preciso de 3 espermatozoides, né? Para a gente conseguir ter resultado. Estou perguntando isso porque eu tive um caso hoje que foi justamente isso, né? A esposa tinha... Obviamente, né, Felipe, que eu quero vários, para a gente não ter tanto trabalho. Lógico, lógico. Então hoje eu tive um caso assim, que foi bem parecido. A gente, um casal que eu estou acompanhando há um ano já, com tratamento hormonal, já operei varicocele, e infelizmente, assim, o espermograma dele não melhora. Ele sempre tem raros, tipo B, tipo C. E a esposa é uma esposa que já fez uma tentativa de FIV e também tem assim, a reserva é baixa, 3, 4 ovos. Eu disse, pessoal, veja, eu acho que a gente precisa aqui dar um passo adiante, fazer uma nova fertilização. A gente já teve o tempo de melhorar, a gente não conseguiu. Ele estava muito preocupado, mas será que eu vou ter espermatozoide suficiente? Eu digo, veja, Não se para 3 preocupe. ovos, eu preciso de 3 espermatozoides, entendeu? Se está sendo visto tipo B, que é espermatozoide vivo, eu acho que você tem total E condições. outra, ele quando ejacula, ele ejacula aquela quantidade e nesses casos a gente faz a centrifugação. Então eu reduzo uma quantidade, digamos, ele tem 1 ml. A gente reduz ele para 100 microlitros e aí eu faço um concentrado. E quando a gente bota na placa, aparecem inúmeros espermatozoides, né? Não se preocupe, tá tudo certo, Você vai conseguir, né? tudo certo. Me perguntaram uma vez, foi um desses casos que o espermograma era alterado, e aí falou assim, doutor, e se botar 2 espermatozoides? Do tipo, se eu transferir 2 embriões, não vai aumentar a chance de fertilizar? Se o sêmen é ruim, se eu injetar 2 espermatozoides no óvulo, se iria aumentar a chance de ter embrião? Isso aumenta a chance de ter Alteração. Tem alteração. Um de cada um, que eu expliquei. Um espermatozoide e um óvulo. Isso, Agora, Gabi, tocasse num assunto, fala um pouquinho da gente transferir um embrião, 2 embriões por tentativa. Então, se a gente pensar, na verdade, antigamente a gente não sabia muita coisa. Então, a gente transferia em mulheres mais velhas um número maior de embriões, né, até 4, pensando em, vamos transferir mais para aumentar a chance de gravidez. Hoje em dia, eu acho que ninguém transfere mais de 2, né, ou 1 ou 2. O que eu falo é, se a pessoa é nova, tem 2 embriões bons, e a chance, depende se a gente vai fazer estudo genético ou não, mas sem estudo genético. Se você é nova, 2 embriões bons. Eu sempre pergunto assim, a possibilidade de gêmeos, existe a possibilidade de, se for gêmeos, tudo bem. Se a pessoa falar não, só transfere um, né? Porque aí diminui a chance de gêmeos. Óbvio que
Dependendo dos casos, tem chance de 1 a 3% do embrião se dividir. Mas aí, só mandando uma mensagem para Deus e tal. Mas se for biopsiado cromossomicamente normal, eu falo, transfere um, que a chance de engravidar é de 55%. Se transferir 2 embriões, a gente acaba aumentando a chance de gêmeos. Gemelar. Aumenta pouco a chance de gravidez, um pouquinho a mais, mas a chance de gêmeos aumenta. E aí eu acabei de ver uma paciente aqui que foi até você que transferiu, né, a gente, e ela tá grávida de gêmeos. Legal. Transferiram 2 euploides. E é importante a gente, Hã? assim, o que é importante a gente salientar é que, veja, a gente não procura induzir gravidez de gêmeos, né? Porque assim, é uma gravidez que tem um alto risco para a mãe, um alto risco para os bebês, tá? Quando dá certo é ótimo, é lindo, mas tem uma chance importante de complicações. Então a gente, eu quero 2. Não, beleza, você vai ter um de cada vez, né? Vai botar o óvulo, depois bota o outro. Então a gente vai com calma. É importante salientar isso, porque às vezes o casal vem, não, eu quero ter 2 de uma vez só, porque eu tenho uma barriga só, uma gravidez só, e tá tudo resolvido. Não é bem assim, entendeu? E vai aí, ter um dia que a gente só vai transferir um. Assim, né? Sempre um e pronto. a tendência, né, Gabi? A tendência está sendo essa. Hoje já Até porque a gente consegue pegar o endométrio, a gente tem uma tentativa, né? Cada ciclo o endométrio responde de uma maneira. Então, a paciente tem 2 embriões. Transfere um e depois transfere outro, né? A gente consegue ter 2 tentativas de ciclos diferentes para dar uma porcentagem maior para essa paciente engravidar. A gente transferindo 2 de uma vez vai aumentar a chance dela de gemelar e não de gestação, né? Mas é isso mesmo, que falam, mas se eu transferir um, e se ele não pegar? Ok, a gente exerce de novo no outro mês. Não, mas eu vou transferir 2, ainda tem muito isso, mas é o que o Felipe falou, né? Uma gestação de gêmeos já é de risco. Então tem chance de prematuro, maior chance de aborto, pressão alta, diabetes, que não é o nosso objetivo, né? Não. Mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Assim, a gente tem muita dificuldade com as mulheres. Assim, a gente escuta, né, muita ansiedade com relação à quantidade de óvulos e tal. E aí, a gente sabe que nem todo óvulo que a gente não, que eu não faço mais assim, que a Gabriela aspira, nem todo óvulo vai estar viável, né? Você vai ter óvulos que vão estar maduros, óvulos que não vão estar maduros. E aí eu vou perguntar a você, como é que está essa questão assim de tentar amadurecer os óvulos no laboratório? Você colher e tentar fazer com que os que não estejam maduros evoluam. Isso é feito com rotina, às vezes acontece realmente deles evoluírem, mas é muito mais assim, pesquisa científica e tal. Felipe vê, aqueles que estão em vesícula germinativa ainda, né? É muito É imaturo, muito né? difícil, é muito imaturo. Então, assim, a gente conseguir isso, já tem alguns estudos, mas a gente conseguir ele ficar M1 e depois M2 para a gente conseguir injetar é muito difícil. Mas aqueles que a gente tem em M1, a grande maioria deles conseguem, de fato, virar para M2 e a gente consegue injetar, né? Nesse último congresso, teve uma pergunta lá que que fizeram, e aí o que é que eles estão fazendo, começando a fazer? Nesses óvulos imaturos, a gente denuda, né, tira aquela célula que fica ao redor do óvulo, né, o cúmulo celular, e nesses óvulos M1, eles estão cultivando com esse cúmulo celular que foi denudado. Sim. E aí alguns estudos estão falando, né, e algumas práticas de alguns embriologistas já estão mostrando que consegue ter uma maturação mais rápida, né? Lá o protocolo que eu faço, a gente faz injeção após 38 horas do HCG, né? A literatura fala que a gente pode injetar até 40 horas após o HCG para ter um resultado favorável. Mas aí cada laboratório faz o seu protocolo e a gente faz com 38 horas após o HCG. E aí, nessas 38 horas, a grande maioria deles conseguem virar, né? E a gente injetar e ele fertilizar. Eu acho que quem conseguir descobrir uma maneira, né, de eu tentar fazer esses ovos amadurecer, ou conseguir mais ovos, né, se de maneira Isso. realmente eficaz, não é fazer as doideiras, porque assim, a gente vê muito médico fazendo muita doideira por aí,
Mas quem conseguir realmente vai ganhar o Nobel, sabe, da medicina. Agora, o que é que a gente faz? Congelamento de óvulos, por exemplo. Eu congelo os M1s. Sim, Porque a gente não sabe o estudo, o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Então, assim, eu prefiro congelar. O M1, ele tem capacidade de virar M2, né? uhum. Mais tranquilamente. Então, assim, alguns estudos podem mudar e aí a gente faz congelamento de óvulos, a gente congela os M1s também, né, Gabi? Eu falo para a Lúcia que eu gosto dela, que eu falo, ó, tu tem que achar 5 óvulos. A pessoa só tem 3 folículos. Vai lá, tá bom. O milagre tem que ser ali dentro, né? Mas, teoricamente, cada folículo só pode ter um óvulo. Sim. Isso é uma pergunta que muita gente acha, né? Se o folículo pode ter mais de um Sim. óvulo. Não, só pode ter um. Cada folículo é um. Agora, pode ser que o folículo não tenha nenhum óvulo dentro. Não tenha óvulo dentro, entendeu? Uma E a outra coisa reserva que... ovariana, Gabi? A reserva ovariana, ela tem 10 folículos na reserva ovariana. Aí ela tem capacidade de ter 10 óvulos, os 10 folículos evoluírem e ela ter 10 óvulos. Isso? Nem Sobre a sempre, né? reserva, a capacidade, né? Mas sim, Deles sim, evoluírem, mas nem sempre é. todos evoluem. Não, mas, por exemplo, se você tem 10 e estão crescendo os 10, você pode ter 10, né? É Exato. o que a gente espera, o que eu te cobro aí é que você ache os 10. Mas o que eu acho é o seguinte, me perguntaram também, se eu congelar o óvulo, a gente sabe que o óvulo nem sempre pode ter sido uma leva ruim, né? De um mês para o outro. Então, perguntam, quantos óvulos eu devo congelar, né? No final, se eu congelei 10 óvulos, quantos embriões ficam? Eu acho que o primeiro ponto é qual é a idade da pessoa que você congelou. A gente sabe que dos óvulos maduros, geralmente 80% formam embrião, desses 50% chegam em blastocisto, não é isso? Isso. E se for para análise genética, quanto mais velha, mais a idade mais avançada, né, Felipe? Sim. A paciente, maior a chance Sim. menor a chance de achar o embrião Maior a cromossomicamente chance normal. da neoploidia, né? Exatamente. É o famoso funil da fertilidade. É. No final, eu acho que é assim, você tem que ter uma vida saudável, né? Alimentação, exercício e sono. Acho que a reserva ovariana deveria ser visto pelo menos um parâmetro, contagem de folículos antrais e o FSH no início do ciclo, que é a mensagem que a hipófise manda para o ovário para ele funcionar. Deveria ser vista para para todas as mulheres de rotina. Todo ano a gente não faz os exames, então você botar uma data específica, porque são exames que a gente já faz, a gente não está pedindo nada diferente da rotina. É só acrescentar os folículos antrais na ultrassom e o FSH no início do ciclo. Então, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser visto para todas, porque a gente sabe que tem casos de pacientes que... Eu tenho uma paciente que tem 23 anos, está na menopausa, desde os 21, dos 21 até ela parar a menstruação, estava com a menstruação irregular, e aí falou com a ginecologista e ela disse, não, tá tudo bem, você tem ovário policístico, sem ter nunca investigado. Então, assim, eu acho que o principal é, percebeu alguma alteração, investiga, vai atrás, porque às vezes tem conserto, né? Sim. É. Exato. E isso é que é importante. Às vezes a gente pega casais de 10, 12 anos sem investigação. A gente sabe que a reprodução humana no Brasil tem um problema grave de acessibilidade, né? Então, assim, existem pouquíssimos tratamentos disponíveis no SUS, né? E os tratamentos realmente existem tratamentos são de alto custo, alguns deles. Mas, assim, às vezes as pessoas só ficam esperando, né? Às vezes tem condições de fazer investigação e ficam esperando. E uma outra coisa é, sim, vai investigar, se possível, procure um médico especialista, né? Então, assim, não fica rodando com, às vezes, médicos que não são especializados, até, às vezes, de outras especialidades que não lidam diretamente com a reprodução, tá? Porque, assim, isso gera uma perda de tempo. E essa perda de tempo vai ser, assim, crucial depois, porque depois, quando a mulher está em idade mais avançada, o homem já tem um dano testicular estabelecido, a gente começa a reduzir muito a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Então, no início, a gente consegue resolver. Depois, vai chegar um momento que você não consegue mais resolver, entendeu? E aí, a gente realmente fica numa situação mais difícil. Exatamente.
A outra coisa que eu acho, me perguntaram também, eu anotei todas as dúvidas que me mandaram na caixinha, é o quanto o laboratório é importante na fertilização. Então, é assim, eu acho que até a Lúcia pode falar melhor, mas mais explicado. Mas é o que eu estou dizendo. A gente, não sei como é que eu vou Gabi, é o dizer. conjunto, Não, mas né? então, É o conjunto. mas vê só. O que eu acho é, você tem que ter um laboratório que funcione certinho. Sim, se você induzir Sim. ruim, né? Não vai ter óvulo, não vai ter óvulo maduro nem nada. Se a investigação do homem, o espermograma deu mais ou menos, mas a fragmentação é ruim, o resto é ruim, também não vai gerar embrião bom. Mas eu acho que o que a pessoa me perguntou é o seguinte: no laboratório, ele é microscópico, né? Então, tudo ali são detalhes mínimos. A pessoa, o embriologista, no caso vocês que trabalham ali, a gente só sabe se está funcionando ou não quando a gente tem a gravidez. Isso é o nosso sucesso, né, que está ali comprovado. É a validação. Mas, A validação do nosso exatamente. trabalho. Conferir está ali, né? Mas é o que você falou. Se você, eu vou fazer uma biópsia. Se você não for bom, você pode destruir o embrião. Veja, o laboratório é um ambiente muito minucioso, né? Eu costumo dizer, às vezes o procedimento, ele nem é, obviamente, que a gente precisa ter as pessoas capacitadas para fazer os procedimentos. Mas eu acho que os procedimentos, ele não é nem o maior perigo de um laboratório de reprodução humana. O maior perigo de um laboratório de reprodução humana são falta de controle de qualidade. E o controle de qualidade, quando eu falo, ele engloba absolutamente tudo. É você ter o feeling de entrar no laboratório e estiver acontecendo qualquer coisa errada e você saber diagnosticar onde é que está o erro. Né? Saber, não, pode ser aquela incubadora que variou em tal dia, né? Pode ser aquela geladeira que variou. Então, assim, é para isso que existe controle de qualidade. O controle de qualidade não é para eu chegar simplesmente 2 vezes ao dia, de manhã e quando eu vou embora, chegar lá, ver o que é que tem no termômetro, medir e pronto. Não, eu tenho que medir, saber tenho que anotar e saber o que eu estou anotando. Para saber se aquilo ali condiz com os meus resultados. Né? Porque às vezes, se varia e você não percebe e você anota, ali vai acontecer um erro e que depois você não vai saber diagnosticar. Então, eu costumo dizer que os procedimentos não é o maior perigo do laboratório de reprodução humana. Né? O maior perigo é você não ter profissional capacitado para fazer tais procedimentos e você não ter um controle de qualidade rigoroso. Né? Rigoroso é rigoroso. Pronto. Para um laboratório de Foi o que eu reprodução falei dos humana, detalhes. ele precisa ser rigoroso. Né? A gente não permite passar nenhuma brecha de luz e a gente não perceber. Né? Mas é isso. Mas é o conjunto, Gabi. Não, eu acho também. Mas é o que eu estou dizendo. No laboratório, um micro detalhe faz a Faz diferença. toda a diferença. Faz. Faz toda a diferença. A questão de segurança é extremamente importante, sabe? E eu acho que os pacientes começam a ficar cada vez mais atentos a isso. Porque quando você tem uma quantidade maior de laboratórios, né, você inclusive tem mais escolhas e aí você vai começando a ver. Então, assim, muito mais do que a aptidão para fazer procedimento, porque o procedimento é uma questão de treino, né? Se você treina muito, você consegue fazer isso em qualquer procedimento médico, biomédico. Agora, o controle de segurança é necessário que toda a equipe esteja atenta, né? Que você siga os protocolos bem direitinho. Então, você precisa estar sempre se questionando a hora toda, rechecando. Então, isso é difícil, né? Porque é um procedimento maçante, né? São protocolos maçantes. E você fica muito tentado a não fazer, porque já olhei ontem, não vou olhar hoje, mas você precisa fazer, porque aí Mas onde os protocolos estão ali para ser seguidos, né? O protocolo, ele tem que ser seguido, senão não é protocolo. Né? A gente precisa seguir o protocolo. Né? E assim, não é besteira. Veja, uma temperatura de um laboratório não é besteira. Uma umidade de um laboratório não é besteira. Nada dentro de um laboratório de reprodução é besteira. Tudo então. a gente tem que ficar bem atento e levar tudo em consideração. Porque isso afeta nos resultados. Exatamente. Eu acho que é isso. Detalhes, né? Detalhes.
Enfim, eu acho que, assim, agradeço demais vocês dois terem aceitado. Eu, por mim, ficaria aqui, ó, deixo vocês falando, bom de escutar. Acho que é sensacional até. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o principal é individualizar, saber que o seu caso é único e seguir as orientações, né? Isso. Exatamente. E confiar nos profissionais que estão acompanhando, né? Confiar. Exato. É o que eu sempre digo, Eu acho assim, que é isso. é importante informar, né? Os casais, assim, precisam estudar, precisam. Acho que casar informado é a melhor coisa que a gente tem, tá? Mas também precisam escolher bem a equipe, tá? E realmente, assim, acreditar na equipe. Tá? Às vezes, assim, a gente vê os casais estudam muito, mas é muito difícil você pegar todas as ideias, todo o conhecimento e juntar tudo e definir. E aí, é aí que um bom profissional faz a diferença. É. Exatamente. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com vocês dois. É um prazer também trabalhar com vocês. Obrigado Bom, pelo mas é convite, isso. Gabriela. Obrigada a vocês dois também. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Espero que a gente tenha esclarecido, né? Ter tirado algumas dúvidas. E é isso. Qualquer coisa, se ficou, eles podem mandar no... Vamos marcar mais outras. Vamos. Vamos lá, um abração para Beijos, todos. Viu? beijos. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Tchau.